Edith Stein, A Construção do Ser Pessoa Humana. Luiz Santana, Editora Ideias e Letras. Edith Stein é uma das figuras marcantes do século XX. Tem sua história construída num período de grandes conturbações da paz e da ordem social da Europa. As duas grandes guerras. Um tempo preocupado com uma profunda construção da ciência e de uma nova linguagem plausível, capaz de dizer bem e melhor o mundo sensível. Após sua chegada a Göttingen, capital da fenomenologia, estudando com o mestre Edmund Husserl, um dos maiores filósofos do período, e da defesa de sua tese sobre o método fenomenológico da empatia, já em Friburgo, como assistente acadêmica, passa pela experiência da conversão ao catolicismo mediante a leitura do Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila, no qual se via numa nova perspectiva, a de produzir a filosofia com base no pensamento cristão, descobrir a verdade. Edith Stein demonstra a possibilidade de trabalhar a linguagem, o sentido e a verdade das proposições, bem como os limites a que estamos atrelados no mundo sensível, à luz do pensamento cristão, o verum, o qual veremos por completo no reencontro com Deus, a veritas. No presente trabalho foi destacada a condição estrutural do homem, sua tríplice dimensão, corpo, alma e espírito. Mediante isso, procurou-se resgatar a sacralidade da vida humana, a similaridade com a harmonia estabelecida e perene da Trindade, o ethos do homem, bem como o prisma da vocação humana e a relação filial como forma de restauração da ordem originária perdida pela corrupção do pecado original. Introdução. O presente livro procura retratar a questão da dignidade humana, o seu ethos, à luz da fenomenologia de Edith Stein. Procura também verificar se a mesma é possível como um caráter transcendente e necessário na atualidade, baseando-se numa epistemologia com princípios cristãos. Requer, a princípio, uma apreciação do contexto histórico-filosófico do qual a autora é partícipe e herdeira, possibilitando assim uma nova reflexão concernente ao tema. Outra questão é a importância e influência contributiva de seu trabalho no campo filosófico, pedagógico e teológico. O século XX inicia-se efetivamente na década de 1920, com grandes mudanças em alguns paradigmas filosóficos a partir das obras de Wittgenstein, Tratactus lógico-filosóficos, Lukács, História e Consciência de Classe, e Martin Heidegger, Ser e Tempo. Estas obras contribuíram com toda a produção filosófica subsequente. Oriunda de família judaico-alemã de estrita observância, Edith Stein vê-se diante de paradigmas que, num primeiro momento, mostram-se intransponíveis, mas que serão, no futuro próximo, a mola propulsora de toda a sua produção filosófica e pedagógica. Percebe-se claramente na sua preocupação e indignação com a condição e exploração da mulher de sua época, a influência da mãe, mulher de fibra e garra, que cria sozinha os filhos após a morte do esposo, tocando os negócios do ramo madeireiro como a grande inspiradora de seus ideais. Para Edith Stein, a mulher pode e deve lutar pelos seus ideais sem perder a doçura, a feminilidade. É interessante como o fenômeno pela libertação da opressão na qual vive a mulher do seu tempo acontece de forma expansiva nos países europeus e também na América do Norte. Edith Stein pertence ao círculo fenomenológico de Göttingen. Torna-se discípula de Edmund Husserl, um dos maiores filósofos de sua época, e tem como amigos de convivência Martin Heidegger e Max Scheler, entre outros. Em momento algum rompe com o mestre, continua utilizando o mesmo método após sua conversão ao catolicismo, ao qual será fiel até o momento da morte. Nossa análise perpassa a conceituação que a filósofa dá à questão da linguagem, do sentido e da verdade como meio de se chegar ao veritas de uma proposição.
Demonstra utilizando-se do método fenomenológico que nesta linguagem, por meio de suas proposições, só se pode chegar ao verum. Isso se dá na relação sujeito-objeto, matéria, dar-se na busca de Deus pela contemplação mística. Tratou-se um pequeno paralelo com a filosofia da linguagem dos seguintes filósofos: Frege, Russell e Wittgenstein, seus contemporâneos, sendo os dois últimos membros do Círculo de Viena neopositivistas que terão suas teorias fortemente combatidas por ela. Wittgenstein acredita que a filosofia deve ir além da visão sensível de mundo. Diante desta afirmação, acredita ser Deus e o dado cristão objetos de estudo da filosofia. Esta não deve temer, ao tratar da temática Deus, cair numa prática puramente teológica, mas, ao contrário, deve expandir os espaços da verdade e do conhecimento em todas as áreas. A filosofia está livre. Num terceiro momento é apresentada a sua concepção acerca da pessoa humana e suas constituições, corpo, alma e espírito. Desenvolve-se a partir daí todo o processo perceptivo de cada uma destas realidades, acentuando-se na questão da alma a visão carmelitana de São João da Cruz, místico e doutor da Igreja, na tríplice perspectiva da noite escura. Um outro apontamento proposto foi a questão da sacralidade da vida humana. O homem pertence à ordem dos fins e não à dos meios. É corpo, sim, mas corpo animado. Existe um mistério que cerca a estrutura pessoa humana. Este mesmo homem, espécie, possui como parte imanente de sua constituição uma vocação individual para algo específico, podendo ser analisada pelo âmbito profissional, bem como pelo âmbito espiritual. O fato é que em ambas, Wittgenstein reconhece a intervenção divina como participante do processo de chamamento, sendo a vocação uma das características que garante o ethos de dignidade a que todo homem tem direito. O homem tem direito a voltar para o regaço de Deus, de encontrar-se harmoniosamente na restauração da ordem originária, livrando-se assim das raízes doentes da natureza corrompida, degenerada pelo pecado original. Assim, todo homem é convidado a retornar à sua condição de filia, amor filial a Deus, que por meio da encarnação, morte e ressurreição, assegurou a possibilidade de o homem restabelecer a ordem primeira perdida, agora de maneira perfeita. A alma humana vem de Deus e para Deus deve retornar. Deus fez da alma humana sua habitação. Imprimiu o selo do Espírito para que nela pudesse ter ampliado o espaço para a construção do novo homem. Cabe ao homem deixar-se construir novamente, sendo Deus a matriz de sua construção, o modelo perfeito. A Alemanha de Wittgenstein. Abordagem histórico-filosófica. Contextualização. A ênfase nos antagonismos de classe, a condenação do monopólio e do poder econômico, os ataques aos partidos e políticos corruptos, a denúncia das universidades, igrejas e jornais, considerados instrumentos de interesse econômicos, esses temas dividiam os meios intelectuais na Europa e Estados Unidos nas 3 últimas décadas do século XI. A alavancada que atinge a Alemanha é de grande relevância para a constituição da sociedade em que vive Wittgenstein, bem como é de grande influência no seu pensamento, mediante a contextualidade vivida, levando sempre em consideração que o homem existe sempre em determinado lugar e em determinado momento. É um homem no mundo, um homem concreto, situado histórica, geográfica, cultural e socialmente. A Alemanha tem no período mencionado uma grande ascensão material e populacional, saltando de 41 milhões em 1871 para 61 milhões em 1910, o que interfere direta e necessariamente no aumento da produção, bem como no desenvolvimento de suas indústrias siderúrgicas, químicas e também nos meios de transporte, tendo como grande destaque as ferrovias, que triplicaram suas linhas interligando a Alemanha a outros países europeus.
Outros destaques deram-se nas melhorias das condições de vida de seus cidadãos, na construção de canais, melhorando assim a rede fluvial. No que se refere à consciência socioeconômica da população, a organização dos sindicatos, a maior participação popular no governo, bem como o término da lei antissocialista, contribuíram para uma incorporação do espírito nacionalista alemão. Já no início do século XX, o aumento do poderio de fogo da esquadra marítima alemã, em contraposição à inglesa, demonstra a dificuldade no relacionamento das duas grandes potências militares e industriais da época, culminando com a Primeira Grande Guerra Mundial em 1914, após o assassinato do sucessor do trono austríaco. A Alemanha sai derrotada da guerra após a interferência dos Estados Unidos em 1918, tornando-se posteriormente, mesmo fragilizada, república. A partir de então, diante de inúmeras dificuldades econômicas, a Alemanha busca construir seu primeiro governo republicano. O socialismo proposto por alguns fora suprimido. Em 1919, acontece um fato inusitado. Pela primeira vez, as mulheres podem participar mais efetivamente das decisões políticas pelo voto, sendo uma grande vitória das feministas lá existentes e também em toda a Europa pós-guerra. Outro fato importante foi a promulgação da Constituição, ato de suma importância para a unidade dos Estados alemães. As grandes dificuldades econômicas do pós-guerra e as condições impostas pelo Tratado de Versalhes, assinado em 1919, promoveram a descrença em relação à subsistência da República. O ápice do problema socioeconômico constituído na Alemanha pós-guerra acontece em 1923, com a alta exorbitante da inflação, desvalorizando o marco alemão em relação ao dólar em proporções absurdas, impossibilitando o país de cumprir com os pagamentos das dívidas oriundas da guerra. De 1924 a 1926, a Alemanha passa por um período de reconstrução, conseguindo empréstimos externos para a modernização das indústrias. Consegue também, por intermédio dos Estados Unidos, pelo Plano Dawes, pagar as dívidas de guerra, sem, no entanto, quebrar o país. A Alemanha recupera-se gradativamente, conseguindo de novo a igualdade diante das demais nações e o ingresso, já em 1926, na Liga das Nações. Diante de um quadro crítico, em 1930 chegam ao poder os ultranacionalistas, extremados radicais, aproveitando-se do desemprego e da miséria existente para ascender ao poder. Em 1931, acontece a quebra dos bancos por conta da grande crise, assumindo Hitler o governo em 1933. A filosofia contemporânea vive e se alimenta ainda do patrimônio cultural representado pelo movimento de ideias que no final do século XIX e início do século XX eclodiu na Europa, particularmente na França e na Alemanha, desde o positivismo de Auguste Comte em 1798 a 1857, passando pelo historicismo vitalista de Wilhelm de Thij, 1833 a 1911, e o intuicionismo de Henri Bergson, 1859 a 1941, acrescidos pela influência decisiva das ideias de Karl Marx, 1818 a 1883, Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, e Sigmund Freud, 1856 a 1939, a cultura e a razão vêm sofrendo um processo de questionamento cada vez mais profundo e radical. Continuaremos na próxima postagem. Um abraço a todos. Até lá.